Antes eu até quero dizer que eu estou cadeirante. Eu ia falar sobre o direito da pessoa idosa no Brasil, lá em Portugal, e acabei quebrando a perna. Na tal da Feira da Ladra, diz que a ladra me deu uma rasteira e eu fiquei lá porque eu podia descobrir quais eram os roubos dela, né? Mas, de uma coisinha à toa, eu quebrei a perna, foi tíbia, perônio, não sei o quê. E eu não tenho esses negócios, que é osteoporose, eu nunca tive esse negócio. Então, eu sou uma criatura que contraria a medicina, né? Mas deixa para lá. Desde os 23 anos de idade, e eu tenho 67, ao contrário do doutor que não quis dizer a idade, eu estou querendo entrar com uma ação contra a minha certidão de nascimento, porque tem alguma coisa trocada aí. Eu não me sinto com 67. Mas aos 23 anos de idade, eu trabalhava num projeto Rondon, que a maioria de vocês deve ter conhecido, que o Sarney acabou com ele, né? Extinguiu. E no projeto Rondon, eu era uma técnica e eu tinha que criar projeto. Aí tinha Semana da Criança, Semana do Índio, Semana da Árvore, Semana do Meio Ambiente. Era semana para tudo quanto era coisa. E eu disse, eu vou criar a Semana do Idoso. Aí, claro que disseram, Eu disse, eu vou. E eu fiz um projeto, e eu tinha um chefe muito puxa-saco em Brasília, que disse, não, vamos fazer. E a gente fez. Daí surgiu... a gente pegou a Grande Florianópolis e cada órgão, desde o Exército, Marinha, Aeronáutica, todo mundo, a Polícia Militar, SESC, SENAC, INSS, IPREV, todo mundo ficou responsável por um setor, por um bairro, para se fazer atividade com o idoso, né? E eu fiquei responsável pelo SESC do Estreito, e quando terminou a minha obrigação como técnica na época, era exatamente essa, de avaliar para ver como é que foi a aceitação. Resultado, há 44 anos existem os grupos de idosos nossos aqui de Florianópolis, que passaram para Santa Catarina e passaram, graças a Deus, para o país inteiro. Nessa época, ainda não havia uma... obrigada. Nessa época, não havia uma preocupação com o direito da pessoa idosa, muito menos saber quem era idoso. Idoso é quem... Ainda hoje é assim, tá? Idoso é uma criatura que já envelheceu e fica no seu canto e não pode fazer nada. O envelhecimento, ele é uma fase da vida, né? A gente nasce, e ao contrário do que o nosso querido falou aqui, a gente não envelhece com os 30, não. A gente começa a envelhecer no dia seguinte. Porque é mais um dia, mais um ano, mais 2 anos, 10 anos, 80 anos, e assim vai. E não esqueçamos, nós que somos espíritas, que há um compromisso muito grande nosso, quando a gente vem viver nessa esfera, da família. A obrigação que a gente tem de acompanhar e de repassar para os nossos filhos o que é envelhecimento, o que é a tua vida, o que pode te acontecer. Ou tu desencarna antes, ou tu fica idoso, né? Só que a gente tem aí que tirar, apagar essa imagem de que o velho é uma criatura que não serve para nada. E não serve mesmo. Porque uma coisa envelhecida, a gente joga fora, não é não? É idoso, a pessoa idosa, certo? Então, nós ficamos idoso. Esse processo que a gente tem do nosso corpo de envelhecer, que às vezes não combina com a cabeça, meu espírito não tem nada a ver com o meu corpo. Meu corpo, eu acho que eu era gêmeas, e a outra não veio, e aí ficou o corpo da outra, que não valia nada, com o meu espírito. Então, tem umas coisas assim que a gente tem que ficar avaliando. Mas o compromisso nosso, familiar, gente, é ensinar para a criança, desde cedo, que há, sim, um processo de envelhecimento. Isso não significa que ela vai ser menos. Significa que, nessa faixa etária, a gente está aprendendo. A gente aprende outras coisas, não tem? Agora a gente está aprendendo o quê? Informática, né?
Fazem 4 anos que eu me aposentei, quem fazia tudo era assessor, secretário, não sei o quê, estagiário. Agora não sei fazer droga nenhuma. E eu ligo para ele, e o nome do meu secretário durante 11 anos, o nome dele era Jesus. Cansei de chamar o Jesus de Estepô, porque ele não estava quando eu precisava. Mas eu digo para ele, Jesus, tu vem aqui em casa, eu não sei o que é que eu faço. Aí, ontem à noite, ele disse assim, mas, doutora Marilene, olha só, eu não estou aqui em Florianópolis. Era para fazer esse bendito desse PowerPoint. Então, hoje, eu vou falar sobre o direito e políticas públicas da pessoa idosa. Né? A nossa população, no Brasil, ela está aumentando assustadoramente. E me desculpe o Rio Grande do Sul, mas há uma outra estatística. Santa Catarina tem 3 idosos e 1 criança. Isto é sério. 3 idosos e 1 criança. Porque hoje, 2 vivem juntos, ou se casam, eles não têm meio filho, porque não existe meio espírito, né? Mas eles têm 1 filho, né? Não tem 2. Então, as pessoas estão vivendo mais tempo e há necessidade de todo o poder público, nas 3 esferas, se preocuparem também com a pessoa idosa. No mundo inteiro, o envelhecimento, principalmente na parte da Europa, o pessoal que participou da guerra, a gente vai lá e verifica que todo mundo é idoso. Eu fiquei 17 dias no hospital apenas, e aí na televisão eu via que todo mundo era idoso. O repórter, quem eles faziam as pesquisas, todo mundo é idoso. Claro, não tem, gente. Agora é que eles estão recebendo pessoas de fora, em que eles ficam até com essas pessoas porque elas têm idade para proliferação, né, para ter filhos, ou quem tem filho pequeno, tem todo o poder na Europa de ficar lá. Pode ficar, que tem trabalho, tem tudo. Porque não tem mais, né? As pessoas, a grande maioria já se foi e o restante está idoso, que não dá para trabalhar. Mas nessa faixa aí dos 60 aos 70, 80, vocês ficam impressionados, quem já foi já sabe, da quantidade de idosos trabalhando. E como são respeitados? Porque não tem mais ninguém. Aqui no Brasil, a gente tem uma faixa etária aí que está mais ou menos, mas que a do idoso está suplantando. O responsável por essa transição aí demográfica, então, é a urbanização, a industrialização, a educação, a saúde pública, que a gente malha o pau, mas é verdade, a saúde pública, a tecnologia médica, a redução das taxas de fecundidade e mortalidade. Maior renda, a previdência, entre aspas, e a assistência social são exemplos determinantes que instituem esse quadro. Então, aquilo que eu falei, né, que envelhecer não se resume apenas ao resultado da passagem do tempo. É um processo irreversível. Ou tu envelhece ou desencarna. Não tem escolha. Né? Aí tem a questão da senilidade, né, que esse declínio da capacidade físico-mental ele pode acontecer antes dos 60 anos, porque no Brasil e no mundo todo, o idoso é a partir dos 60 anos. Né? Esse declínio da capacidade físico-mental que pode alcançar, né? Mas não é algo inerente ao envelhecimento. Diante disso, voltando-se à realidade brasileira, foi necessário urgentemente, e se vocês pararem para pensar, é uma coisa recente, começou-se a se preocupar com o envelhecimento. Certo? Toda essa questão que teve aí, não vou entrar no mérito, porque eu só tenho 30 minutos, da Previdência, foi uma coisa super necessária. Só quem tem o olhar voltado para o envelhecimento sabe o quanto isso tem que ser urgente. Nós não podemos tirar a pessoa com 45, 50, 60 anos do mercado de trabalho. É uma pessoa produtiva. Ela aprendeu muito mais do que quem está começando. Isso é importante para o país, certo?
Então, isso tem que dar uma arrumada, sim. É muito necessário para todos nós. A Constituição de 88, ela já tinha assumido, né, essa perspectiva de que tinha que dar uma atenção ao envelhecimento. Então, lá no artigo 230, ele dispõe que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Isso lá em 88. Em 2003, né, depois de 10 anos de tramitação, por não aceitação do envelhecimento, e foi uma guerra fantástica da qual eu tive o prazer de participar. Eles tinham a coragem, tinha gente idosa que tinha a caneta na mão e não queria assinar o Estatuto do Idoso. Eu sou contra chamar de Estatuto do Idoso, parece coisa do futebol da esquina, né? Aí ninguém dá bola. O Estatuto do Idoso é uma lei que, até hoje na OAB, a gente está com vários cursos para advogados, porque nem o advogado ainda aprendeu a colocar essa lei nas questões relacionadas à pessoa idosa, né? O Estatuto do Idoso, ele passou a prever tudo o que pode acontecer no caso do Estado, da família, não atender a pessoa idosa. É crime. Esse estatuto ele é melhor do que o da Maria da Penha. Na Maria da Penha, a mulher pode se arrepender e dizer, não, ele estava nervoso. Aqui não tem nervoso. Se tu, por um acaso, violentasse um idoso e alguém do lado diz, eu vi. E aí, claro, é feito uma série de exames médicos até. 4 anos de prisão. E não tem livrinho que vai diminuir a pena, não tem nada. 4 anos, você vai ficar lá refletindo o que vai ser no teu envelhecimento. Uma vez eu falei isso lá na penitenciária, eles ficaram me olhando, aí diz o juiz assim para mim, foi a pior coisa que foi falado para eles, né? Porque agora eles vão dizer, poxa vida, eu vou ficar velho, quem que vai me aturar? Mas se tu não aturasse o idoso, tu vai ter, né, uma prova excelente para cumprir. Então, no Estatuto do Idoso, ele é um instrumento principal, né, dessa concretização do exercício da cidadania plena da pessoa idosa. E ele vem se juntando a vários dispositivos legais que hoje se encontram, né? E tem a Lei da Política Nacional do Idoso, que é o PNI, e que estabelece que a pessoa idosa é aquela que tem idade igual ou superior a 60. Aí tem algumas coisas em que aumenta a idade, né? Que no caso ali do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, que é a partir dos 65 anos. Aí vem uma série de outros direitos que é conforme a idade. Então, o Estatuto do Idoso é uma forma legal, né, de maior potencial no que se refere a essa regulamentação dos direitos da pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E no Estatuto tem 118 artigos, fora a legislação complementar. No artigo, lá no 2º, ele diz que o idoso, então, ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, o idoso tem direito à vida, né, que é uma obrigação do Estado, garantir a essa pessoa idosa a proteção da vida, a saúde, né, mediante essas efetivas políticas, né, públicas de atendimento. A liberdade, respeito e dignidade, isso é uma coisa da família, e se a nossa família não funcionar, nós não vamos ter dignidade nem respeito. Porque se tu passa a ser vamos lá, um deputado federal, e cai nas tuas mãos alguma outra legislação para ser aprovada. Se tu não sabe o que é dignidade, o que é respeito, o que é envelhecimento, tu não vai aprovar. Né?
surgiu agora um projeto de lei que não é fake, ele foi retirado, mas em que é uma nova legislação, não sei se vocês viram, é uma nova legislação sobre a família no século XXI. É onde pai pode casar com filha e irmão com irmã. Esse projeto existe. Então, antes dele de ser discutido, aí já foi retirado para estudo. Bom, tem direito a alimento, né? A saúde, que é a assegurada atenção integral do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo um acesso universal e igualitário, a educação, cultura e lazer, né? Nós temos hoje em todas as universidades federais, junto ao NET, cursos para idosos, cursos universitários. Profissionalização e trabalho, né? Que ele pode trabalhar. É claro, tem que respeitar a condição física dele, não pode trabalhar no supermercado e carregar peso, mas ele pode atender. Assistência social, e aí a gente tem uma série de órgãos hoje, a nível estadual, municipal e federal, que são os CREAS, os CRAs e tudo bem. O idoso tem direito à moradia digna, e se ele não tem esse direito, hoje, em cima lá do IBPC, lá, ele tem direito a receber até um salário mínimo, né, para ter essa moradia, ou ele pode ser recolhido pelo município, pela Secretaria de Bem-Estar, para uma casa, uma ILPI, uma instituição de longa permanência. Os maiores de 65 anos fica assegurado a gratuidade de transporte coletivo público, estadual e interestadual. E aí, me desculpe os 10 minutos, mas nós temos uma coisa séria, que é a violência contra a pessoa idosa. Hoje, em Florianópolis, são 3 idosos que se suicidam por dia. Isso porque o suicídio, nem médico, nem ninguém pode colocar, né? Causa morte, suicídio, não pode. Aí tem uma frase que eu não consigo gravar essa frase e nem escrever, mas tem uma frase que se coloca lá na certidão de óbito. E por quê? Por causa da violência, principalmente violência financeira. Nós, na OAB, nós temos direto, né, e junto ao SESC, mais 16 órgãos, tribunal, Ministério Público, falado sobre a questão da violência financeira. Alô, dona fulana, a senhora sabia que vai se aposentar segunda-feira? A senhora tem direito a 100 mil reais de desconto? Vai ser descontado no seu salário? Esse dinheiro é para a senhora passear. Eu vi isso no Angelone, nós acabamos na polícia, eu e o cara. Mas eu não aguentei aquilo. E aí foi formado pela Justiça Federal, Ministério Público Federal, a Polícia Federal, da OAB, eu represento a OAB e sou procuradora federal, e mais a Defensoria Pública Federal. Nós montamos uma equipe e a gente foi discutir essa questão da violência, e dia 27 de dezembro do ano passado eu recebi um presente de Natal, já meio atrasado, mas foi ótimo, cheguei a chorar, em que o INSS baixou um provimento. Da conta de cada um, sai um empréstimo. Aí nós temos um monte de idoso que foi para a OAB e disse, mas olha só o que está acontecendo. Não, isso é uma proteção. Depois, quando tu precisar o segundo empréstimo, tu tem que ir pessoalmente lá no INSS e explicar para que tu queres esse empréstimo. Porque aí não é o neto, não é o vizinho, não é o namorado da filha, não é a filha, não é o filho, és tu que estás precisando. Olha, mas a senhora pode recorrer ao IBPC, pode recorrer aqui, pode recorrer lá. Mas a minha mãe tem Alzheimer e ela precisa de mim para tudo. São 25% em cima da sua aposentadoria, não importa quanto ganha. 25% que é para pagar a pessoa e tudo que precisa uma pessoa que é dependente, né, de um terceiro. Certo? Esses direitos existem, a população é que não sabe. E eles não foram caçados e nem têm a pretensão de ser caçados. Mas é importante que se saiba. É importante ter o Estatuto do Idoso e ler. Ele é simples de se entender. Certo?
essa questão da violência, a gente tem um violentômetro que foi feito lá pela nossa comissão da OAB, e foi por isso que, como Jesus não foi lá em casa e eu não fiquei sabendo como ia botar isso no reto, mas eu vou, está aqui em cima, mas eu vou pegar para vocês para dizer o seguinte. Ali tem o amarelo, né? Aí vai ficando alaranjado e vai ficando vermelho. É exatamente ali onde começa a dizer o perigo dessa violência. Que ela começa com fazer piada ofensiva, né? Aí vem chantagem, mentir, enganar o idoso, ignorar como punição. Eu nem vou falar contigo hoje, fica aí, tá, né? Ter ciúme, desqualificar, infantilizar. Oi, queridinho, em que eu posso te ajudar, querido? Né, Thales? Em que eu vou te ajudar? Isso é infantilizar uma pessoa idosa. Desqualificar, ridicularizar, humilhar em público. Até aí a gente tem, isso chama atenção e tem que ter cuidado, porque a violência já está presente. Depois vem ameaçar, controlar, proibir, xingar, destruir bens de pessoas, machucar, dar tapinhas, brincar de bater. Brincar de bater. Abandonar sozinho, negar auxílio médico, negar remédio, restringir comida ou bebida. Isso tu não vai comer agora ou na hora de comer. Agora tu vai dormir porque é hora de dormir. Te levanta porque tu já dormisse muito. Gente, a maioria do idoso é assim tratado. E pela família. Negar auxílio necessário, empurrar, beliscar, dar tapa, principalmente quem tem Alzheimer. É impressionante como é maltratado. Né? Em vez de o cara ter Alzheimer e tu, assim, não ficar exigindo dele que ele se torne uma pessoa como ele era antes. Eu lembro de uma senhora lá de Tubarão, que eu ia lá na casa da neta dela, e ela, quando eu chegava, ela dizia assim para mim, vou visitar minha mãe? Eu dizia, vamos. Ela pegava um prato, fazia uma trouxinha com um pano, e a gente saía, ia daqui, ali na janela, ela dizia, vamos voltar? Vamos. Eu dizia, vamos. Aí ela chegava, ela dizia assim para a neta, vice, a minha mãe está ótima. Para que tu vai dizer, não, a tua mãe já morreu faz tempo, tu já tem 90 anos. Então, essa falta de paciência que as criaturas têm com o idoso, esquecem que isso vai reverter contra ela quando ficar idosa, ou desencarna. Então, quando chega lá no vermelho, que é chutar, apropriar-se do dinheiro, do cartão de INSS. Com quem está o seu cartão? Está com a minha filha, com o meu filho, com o meu neto, né? Confinar, proibir visitas, proibir atender telefone, ameaçar com objeto, ameaçar com morte, forçar relação, abuso sexual, causar lesão corporal grave, mutilar, matar, é crime. É crime. E não é julgado como um crime contra outra pessoa, é julgado como crime contra a pessoa idosa. E não tem perdão. O idoso pode até perdoar, mas cometeu um desses crimes contra ele, vai ter que pagar. Bom, para concluir, né? A gente tem que concluir. O Estatuto, então, ele formou essa base sólida, né, para cobrar essa atuação de todo mundo frente a esse envelhecimento. Então, ele ampliou o conhecimento, mas nem todos os direitos previstos, eles são garantidos assim, com veemência, né? Eles são, às vezes, tolerantes. E o que a gente está trabalhando hoje é que eles sejam cumpridos na íntegra. Então, o envelhecimento da sociedade brasileira e a maior longevidade das pessoas são um desafio. É incontestável o avanço, né, que o regulamento em destaque representa, e a nossa participação social ela é decisiva. Cada um de nós aqui é realmente responsável pelo envelhecimento nosso, do outro, do filho, do neto, do bisneto. Nasceu, a gente tem que começar a trabalhar. A partir do ano que vem, nas escolas, a OAB, e agora eu estou de olho naquele pessoal da Polícia Militar lá, que faz aquele trabalho contra drogas, não sei o quê, ProERD. Então, eu quero botar na cabecinha deles que eles têm que começar a falar sobre envelhecimento. Né?
Então, desde das escolas, quando chega bom, toda fase da vida. Eu, antes de acabar aqui, eu quero deixar para vocês aqui quais são os órgãos de defesa da pessoa idosa. Tem o Disque 100, que é nacional. Em Santa Catarina tem 181. É ligar para 181, o atendimento é urgente, no caso de violência, né? Os centros de referência, que são os CRAs, os CREAs, as delegacias de idosos. Nós temos delegacia que é especializada em idoso. Aqui não é, eles são treinados para atender a pessoa idosa. O Conselho Municipal do Idoso, do estadual e do nacional, que é fake, sabe? Esse negócio que está lá dizendo que vai acabar o Conselho Nacional, isso é mentira também, não tem isso. E o PROCON, ele bloqueia esses telefones que tem com relação à violência financeira, aos bancos. Pode ir no PROCON, e o PROCON vai lá e bloqueia, e tu nunca mais... Ou então, a minha filha é também da palestra, ela sempre diz isso. Eu arrumei um jeito deles não me perturbarem. Eu digo, olha, ela não pode atender, ela faleceu. Aí eles não me procuram mais. Eles tiram da lista o nome. Bom, então, segundo o COF, né, nós envelheceremos um dia se tivermos este privilégio. Olhemos, portanto, para as pessoas idosas como nós seremos um dia, no futuro. Reconheçamos que as pessoas idosas são únicas, com necessidades de talentos. Eu acabei apagando. E capacidades individuais, e não um grupo homogêneo por causa da idade. Cada pessoa é uma pessoa, cada idoso é um idoso. Não significa que eu sou idosa e todo mundo tem que ter esse nível de meio de palhaço, assim, né? Mas cada pessoa é uma pessoa e, portanto, tem que ser respeitada. Eu quero deixar aqui 2 convites para vocês. Aproveitar. Um é no dia 23. Caiu o convite? Caiu. Esse negócio de ser cadeirante não é fácil, não. Isso é difícil. Tem que treinar, mas esses 60 dias não deu. Da cadeira eu estou só uns 20 dias, né? Então faz tempo. No dia 4, 5 e 6 de outubro, nós vamos ter a 2ª Conferência Espírita Catarinense. E vão ter pessoas excelentes, a começar pelo nosso Haroldo Dias, né? Que é um cara fantástico. Vale a pena. Tá aí na cadeira, tem os folderzinhos, né? E outra coisa que eu quero convidar vocês, no dia 23 de outubro, na OAB, nós vamos ter um seminário com uma roda de conversa, que é sobre o atendimento da pessoa idosa nas áreas de saúde, em hospitais, nos centros de saúde, todos os centros de saúde, porque isso foi uma experiência dolorosa que eu passei no hospital. Mas se eu tinha boca para falar, eu fico pensando no que um idoso que tem medo, né, de falar hoje e amanhã ser mal atendido. Então, nós vamos falar sobre isso, vai ter lá todo o corpo de enfermagem, vamos convidar todos os médicos, nós vamos convidar todo mundo ligado à área de saúde, mais os advogados. 23 de outubro, na OAB. Está aí na cadeira. Do dia 23? Esse da violência, eu vou deixar com a AME, porque eles podem reproduzir, porque o que a gente tinha na OAB se foram todos. Né? Mas pode reproduzir sem problema nenhum, a gente não tem esse problema. Tá bom? Vai ser das 2 às 18 horas. Por quê? Porque nós temos uma série de pessoas que são das instituições de saúde, que são empregadas, e elas não vão fora do horário de trabalho. Então, a gente vai pegar no horário de trabalho delas. Né? Qualquer situação. Ou então a gente fica assim mais desperta e põe o idoso como síndico. Eu sou síndica do meu prédio. Gente, muito obrigada. Desculpa ter passado o tempo, mas... Na sexta-feira, dia 4, nos dias 5 e 6, estarão presentes Simão Pedro, Anete Guimarães,
Arthur Valadares, Sidney Lourenço, Ana Guimarães.